Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Riz por aqui pra gente resolver juntos a questão 113 do Enem PPL de 2020. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem, a gente começa de trás para frente. A expansão adiabática possibilita o resfriamento do gás nitrogênio. Por quê? E nós temos aí 5 alternativas. No fundo, a gente nem precisa ler o resto da questão para marcar a alternativa correta. Basta entender o que é uma expansão adiabática e como que isso vai provocar um resfriamento. Mas vamos ler o texto juntos? Vem cá. Tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática do gás nitrogênio N2, contido num recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação, em menos 196 graus Celsius. Então, por conta dessa expansão adiabática, a temperatura do gás é diminuída, é resfriada, chegando até o ponto ali de menos 196 graus Celsius, que é o ponto de liquefação, onde o gás passa para o estado líquido. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmico e adiabático. Vamos olhar a figura aqui? Um gráfico com pressão no eixo vertical, volume no eixo horizontal. Esse processo é um processo que acontece a temperatura constante, está em cima de uma isoterma, mas se eu caminhar por essa curva aqui de baixo, aqui é um processo adiabático. É um processo que ocorre sem troca de calor. Seguindo, as diferenças entre os processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica. E aqui vem a maior dica do exercício. O que é a primeira lei da termodinâmica? Essa primeira lei associa a variação de energia interna à diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo. Então, no fundo, o que a gente tem aqui é a dedução da primeira lei da termodinâmica. O exercício está falando para a gente, olha, a variação de energia interna ΔU é igual à diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. É um jeito de escrever a primeira lei, mas se a gente passar o trabalho para o outro lado, a gente também poderia escrever assim, ó. O calor é igual ao trabalho mais o ΔU. Bom, as informações estão postas e agora a gente tem que descobrir por que uma expansão adiabática vai levar a um resfriamento. Vem, o que a gente vai precisar para chegar nessa conclusão? Dela, a primeira lei da termodinâmica que está em cima, e de um pouquinho de vocabulário de termodinâmica. Quer ver? O exercício disse para a gente que esse gás vai sofrer uma expansão. Vamos traduzir o que é uma expansão? Expansão significa que o volume do gás aumenta. E se o volume do gás aumenta, a gente pode pensar que o gás estava confinado, por exemplo, no cilindro e ele cresceu. E quando ele cresce, ele empurra alguma coisa. Quando o volume do gás aumenta, a gente pode falar que o gás realiza trabalho. E no nosso linguajar da termodinâmica, quando o gás realiza trabalho, o trabalho é positivo. Então, numa expansão, o trabalho é maior que zero, o trabalho é positivo. Fizemos aí a tradução da primeira parte do processo, é uma expansão adiabática. Expansão já foi. Vamos agora para o adiabática. O que significa uma transformação adiabática? É uma transformação que acontece sem troca de calor. Normalmente, num processo muito rápido ou até instantâneo, não dá tempo do gás trocar calor com a vizinhança. E a gente tem um processo adiabático acontecendo sem troca de calor. E se não temos troca de calor, no linguajar da termodinâmica, a gente fala que o quê? O calor é igual a zero. O calor é nulo. Percebeu que a gente tem dois personagens dos três da primeira lei? Se a gente pegar essas informações e colocar ali, a gente consegue fazer uma análise do ΔU.
E é isso que eu vou fazer com você agora. Vem cá, vamos escrever aqui embaixo de novo a primeira lei? Sabemos que o calor é igual ao trabalho mais o ΔU. Colocando aqui na primeira lei, o calor a gente sabe que é zero, porque o processo é adiabático, não tem troca de calor. E como é uma expansão, o trabalho é positivo. Faz análise da primeira lei aqui comigo? O que eu preciso somar com uma coisa positiva para que o resultado seja zero? Bom, se eu quero somar uma coisa com algo que é positivo e o resultado tem que dar zero, essas coisas aqui tem que se cancelar. Então tem que ser uma coisa positiva somada com uma coisa negativa. Aí o resultado dá zero. Perfeito? Você acabou de descobrir que nessa expansão adiabática, o ΔU vai ser menor que zero. O ΔU é negativo. Traduz. A energia interna do gás diminui. As moléculas do gás vão ficar com uma energia de agitação menor. E qual é a consequência disso a nível de temperatura? Temperatura não é uma grandeza que está associada com a agitação. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Se a agitação das partículas diminuiu, a temperatura vai diminuir. Então, nessa expansão adiabática, a consequência é uma redução de temperatura. A gente vai ter um resfriamento do gás. Pronto. Está explicado por que a temperatura diminui numa expansão adiabática. Dá até para pensar numa versão humanas para isso. Se eu não tenho calor sendo investido no gás e ele pensa em fazer trabalho, para que ele possa fazer trabalho, ele vai ter que tirar energia do próprio bolso. Ele vai ter que gastar energia de dentro dele. Para fazer trabalho, ele vai consumir energia interna. Ele empurra alguma coisa ao preço de reduzir a sua temperatura. Ok? Agora que a análise técnica está feita, vamos ver qual é a alternativa correta. Letra A. A entrada de calor já para aqui. O processo é adiabático, não tem troca de calor. B. A saída de calor nem entra e nem sai calor. Jogamos fora. Letra C. A variação de energia interna é zero, é nula. Aqui está o problema, né? A variação de energia interna ela é menor que zero, ela é negativa, não é nula. D. A variação da energia interna é nula, a gente já descartou aqui, ela é negativa. Sobrou a letra E e é justamente essa a alternativa correta. Vamos ver por quê? O trabalho é associado diretamente à variação de energia interna. Sabe por que isso é verdade? Porque como o calor é igual a zero, se eu jogo zero aqui para o calor na primeira lei, vai ficar zero igual a trabalho mais ΔU. O trabalho é menos a variação de energia interna. Então, o trabalho está associado diretamente com a variação de energia interna. Um é o oposto do outro. Primeira parte está certa. E, segunda parte, não há troca de calor entre o gás e o ambiente, justamente porque o processo é adiabático. A letra E é a nossa alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!